8. As necessidades ao nosso redor. Mudando o mundo aos pés de Jesus. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Mateus 26:7. A noite ainda cobre o mundo, mas estou acordando. Aperto a soneca do alarme para mais alguns momentos de repouso, mas minha mente já está acelerando para o dia, arrastando junto as oportunidades perdidas no dia anterior. Penso em uma mulher que encontramos de vez em quando, órfã, adulta e ainda sem família. Ela precisa de mais do que uma conversa ocasional e um sorriso. Será que eu deveria tê-la convidado para jantar quando a vi ontem? Eu havia passado os olhos por uma postagem de um blog sobre o sofrimento dos refugiados sírios. Deveríamos abrir nossa casa? Lembro-me do irmão de um vizinho que está no hospital. Alguém está organizando refeições para ele? Deveria ter sido eu. Eu recebi uma mensagem com a foto de uma criança em um lar temporário. Temos um quarto sobrando? Deveríamos adotar outro filho? As necessidades são infinitas. E isso antes do café da manhã. Tudo acontecendo antes mesmo de eu ter saído da cama. Tenho tempo e recursos e o mundo tem necessidades. Não seria essa uma equação com uma única resposta correta? Meus recursos estão à disposição de Deus. Ele pode, às vezes, me pedir para assumir riscos a fim de atender aquelas necessidades e fazer mais do que penso ser capaz. Mas erro ao pensar nos recursos, seja tempo, dinheiro ou unguento de nardo, como meros meios de troca. Como se atender à necessidade fosse a única coisa, ou a coisa mais importante que Deus quer de mim. Se suprir necessidades for meu foco primário, deixarei de lado um passo fundamental, a amizade com o Rei. Antes de atender a uma necessidade, preciso ouvir Deus sussurrando sobre a questão. Já vos não chamarei servos, Jesus disse aos seus seguidores, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15:15. Amigos conversam, amigos compartilham, abrem o coração e participam da história um dos outros, carregam o peso um dos outros e às vezes simplesmente estão presentes. Presumimos com frequência, entretanto, que Deus de alguma forma anseia por uma única coisa, nosso esforço, nota 10, para finalmente consertar este mundo errado. Como se Ele estivesse ansioso esperando que alguém dentre nós respondesse e saísse bem. Damos e Ele nos devolve. Erramos e Ele retém seu amor. Calculamos nosso valor com base em nossa capacidade de atender às necessidades à nossa volta. E quando somos honestos sobre as partes mais escuras dos nossos corações, temos de admitir que nossas ações em prol dos outros podem às vezes ser tentativas de nos sentir bem em relação a tudo que somos capazes de fazer para Deus. Porém, para um amigo, tempo é o investimento do coração, não apenas das mãos. Amigos passam tempo juntos. Todos os dias sou inundada por propostas de mudar o mundo ao atender a necessidade que se apresenta ao meu redor. Qualquer servo pode suprir uma necessidade, mas e os filhos? Filhos amados fazem tarefas em troca de casa, comida ou em troca de amor. Como os pais reagiriam se os filhos, de bom grado, limpassem a casa e cortassem a grama, mas se recusassem a passar tempo e conversar com eles? As pessoas que os amaram e cuidaram deles por toda a vida. Sabemos que não é assim que as coisas deveriam funcionar em uma família saudável, mas tratamos o Senhor dessa maneira frequentemente e subconscientemente. Damos a Ele o que pensamos ser nossa obediência, ao mesmo tempo em que ressentimos a uma entrega interior mais profunda. Sou constantemente sobrecarregada pelas necessidades do mundo, mas minhas necessidades mais importantes é de interromper esse ciclo de reações reflexas
aos clamores do mundo, a fim de poder cultivar minha amizade com Deus. É ali que aprendo que os amigos de Deus realmente mudam o mundo. É ali que adquiro a profundidade de amizade que me ensina a entender corretamente as necessidades do mundo. Quando permito que a amizade com Deus se torne minha prioridade, conversando com Ele, ouvindo dele, permitindo que Sua palavra dê formato à minha maneira de pensar. Eu me alinho com uma agenda que ajuda a entender as necessidades dos outros. Entretanto, ao invés de ser impulsionada por minha limitada análise dos custos-benefícios, passo a ter acesso à sabedoria do maior Rei da terra e dos céus. Ao me aproximar dele, meus sentimentos despertam. Deixo de ser um trabalhador eficiente e produtivo para passar a ser um amigo que pode tocar, ver e interagir com Deus. Passo a amar as suas coisas e as pessoas que Ele ama, com as minhas ações, meu tempo e minha presença. Apaixonados sempre trabalharão mais do que trabalhadores. Assim como Maria, com seu unguento fragante, quero me consumir por Jesus. Quero mover seu coração com um derramar extravagante. O mundo muda a partir das interações como esta. Ao invés de correr freneticamente para atender à última necessidade, aos poucos tento moldar a minha vida para derramar-me aos pés do Senhor, para lhe dar o melhor do meu amor, talvez em 100 pequenos relances por dia. É por meio dessas conexões que ouço o coração divino bater pelas carências ao meu redor e entendo sua perspectiva sobre o meu papel. Quando carrego seu coração, aprendo como e quando responder ao clamor das outras pessoas. Estamos treinando para uma vida de amizade com Deus, uma eternidade. Mas treinamento e amizade parecem ser conceitos antagônicos. Treinamos para corridas, para aprender piano e para conquistar nossas habilidades profissionais. Fazemos aulas sobre paternidade e aulas de informática. Mas amizade? Isso não é algo que deveria simplesmente acontecer? Não exatamente. Quando seres interativos que vivem num mundo focado em produtividade encontram um Deus relacional, precisamos treinar como estabelecer uma amizade com Ele. Precisamos aprender a fazer uma remodelagem. Gastar tempo com o Senhor em oculto nos orienta para este processo. Atender às necessidades do mundo a partir dos alicerces de nossa amizade com Deus requer prática. Não é algo natural para nós, mas é possível. Aqui estão algumas ideias sobre como desenvolver algo que não pareça natural, a amizade com Deus. Olhe para Deus primeiro, todos os dias. Para mim, o treino começa pela manhã, enquanto ainda estou na cama, antes mesmo que os primeiros raios de luz batam na janela. Antes que eu seja sujeita à vulnerabilidade que acompanha um novo dia. Estou mais sensível nesses momentos de transição pela manhã logo que acordo de 6 ou 7 horas de sono e sonhos. Desimpedidos e soltos, meus pensamentos são imediatamente populados por vozes que não vêm de Deus, clamando por atenção. Desde as caraminholas inseguras de meu coração até uma repetição da conversa do dia anterior sobre a necessidade que estão bem à minha frente. Ou, outras vezes, minha mente se fixa no quanto vou precisar de um chá picante, para conseguir funcionar. Mas aprendi que as manhãs são os momentos em que Deus me segura, em que me pega no colo. Amo essas palavras do salmista. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Salmo 5:3. É pela manhã que frequentemente fico suscetível aos pensamentos que passam por minha cabeça. Eu poderia acordar na defensiva, mas Deus ama receber-me quando estou mais vulnerável. Durante quase um ano, acordei todas as manhãs com o hino. Preciso de Ti a cada segundo, tocando em minha cabeça e levando-me a despertar. Era como se Deus estivesse me relembrando que eu era assim, carente. Eu havia disfarçado minhas fraquezas por tanto tempo que parecia libertador finalmente admitir. Logo pela manhã, quase como um pronunciamento sobre meu dia, o quanto eu precisava de Deus. Agora
eu acorde, quer não, com o hino soando em meus ouvidos, minha primeira palavra em quase todas as manhãs são: Deus, preciso de Ti. No momento mais sensível e vulnerável do meu dia, eu me posiciono como alguém carente e atento. Decido ouvi-lo, olhar para ele, ao invés de correr atrás da miríade de outras coisas que exigem a minha atenção. Trata-se de um reconhecimento suave, mas intencional, de amizade com Deus. Em vez de me contentar com um relacionamento transicional, eu o vejo entrando nos minutos quietos e pequenos do meu dia, os momentos quase imperceptíveis, e quero que ele esteja ali, não apenas porque preciso de ajuda, mas porque gosto da sua presença. Se eu passo muito tempo durante o dia, minutos demais lendo meus e-mails, ou andando pela casa perdida em pensamentos, ou presa à ira de uma discussãozinha com Nate ou as crianças, sem ancorar minhas preocupações e perspectivas nas verdades bíblicas, o dia me denuncia e eu me denuncio. Fico ansiosa. O clamor das necessidades ao redor fala mais alto do que a voz divina, e a paz circunstancial passa a ser meu objetivo. Então, em vez disso, aprenda a ser criança, como um bebê. Meu bebê Bu, quentinho em seu pijama ao acordar, não consegue correr pela casa com a confiança habitual até que eu o pegue no colo. Leia alguma história e passe os dedos por seu cabelo bagunçado. Também sou assim com o meu Pai Celestial. Preciso que ele me pegue para poder ser fraca e sentir-me segura nos braços de alguém que me ama, independentemente do que o dia trouxer. Preciso de colo, acordo vulnerável e quero entregar essa vulnerabilidade a Deus. Dou a Ele o meu melhor amor em primeiro lugar e minhas raízes se aprofundam. Permita-se começar pelo ponto onde você se encontra e começar pequeno. Em um ano, quando eu estava no ministério em tempo integral, nossa equipe separou um dia inteiro de janeiro para oração. Entramos nos carros, dirigimos algumas horas até um local de retiro e passamos o dia jejuando e orando pela vida dos estudantes e de suas famílias. Nós nos espalhávamos pela enorme sala de reunião, separando o espaço pessoal para pedir a Deus que se movesse por meio das pessoas que Ele havia colocado em nossas vidas e em nosso ministério. De hora em hora, o motivo de oração mudava. Nós nos ajoelhávamos, ficávamos em pé, com os braços erguidos. Nós nos reuníamos em pequenos grupos e dávamos voltas nos prédios, soprando as mãos para mantê-las aquecidas, com o coração e o corpo, incluindo o estômago vazio. Queríamos dizer a Deus: buscamos a Ti em primeiro lugar por este ministério. Foi um dia intenso e memorável, mas talvez não como deveria ter sido para mim. Lembro-me principalmente de minha apatia e agitação. Estava inquieta, olhando o tempo todo para o relógio. Meu corpo não estava habituado a jejuar e minha mente não estava acostumada a orar nem sequer 1 hora, quanto mais durante o dia todo. Eu me sentia uma atleta de escola participando das Olimpíadas. Sabia que a oração é a verdadeira obra de Deus, mas não era capaz de participar. Não me encaixava ali. Estava entediada. Deus parecia distante e meu estômago roncava. Acho que minha aptidão é envolver-me com ações práticas para Deus mesmo, não apenas conversar com Ele. Decidi, ao olhar para meus colegas ali em volta, que pareciam estar sem fome e absortos nas orações. Durante anos depois daquele dia, sempre que surgia o assunto de um período de oração mais extenso, eu me dizia: alguns conseguem orar muito, outros não. Faço parte do segundo grupo. Minha mente voltava àquele dia de tédio, indiferença e desconcentração. 1 década depois eu estava colocando Lily na cama e dando-lhe um beijo com uma oração silenciosa. Deus, cura esse coraçãozinho ferido. Eu tinha 4 filhos e passar um dia ou mesmo 1 hora em oração não estava em meus planos, para a próxima semana ou para o próximo ano. No dia seguinte, eu lavaria mais roupas e louças e encararia um dia exatamente igual àquele. Os mesmos problemas de ser uma mãe exausta
com mais necessidades do que era capaz de cuidar. Porém, àquela altura da minha vida, minhas orações de 1 minuto estavam multiplicando-se, sutil e inconscientemente, me envolvendo em conversas mais longas com Deus. Conversas que já iam além do meu devocional matutino, invadindo as partes do meu dia nas quais eu estava mais inclinada a produzir do que a ter comunhão. Relembrei aquele janeiro distante de oração estendida e comecei a entender melhor porque eu não era capaz de gastar o meu tempo concentrada em Deus. Algo que parecia fácil para os demais naquele lugar. Um dia todo de conversa com Deus, em uma época na qual a minha mente estava voltada para o impacto. E Deus era meu técnico e não alguém quem eu queria gastar tempo. Era algo intangível demais para o meu coração imaturo. Eu não estava no ponto ainda. Só tinha olhos para o impacto do ministério e me relacionava com Deus como se Ele fosse alguém que poderia me fazer chegar lá. Não como alguém em cuja companhia eu queria passar o tempo. Ele me era pouco familiar, apenas um conhecido. Contudo, em algum ponto entre aquele dia de janeiro e a noite de minha oração sussurrada por Lily, eu havia começado a enxergar o Senhor como um amigo. Lenta e imperceptivelmente, eu deixara de vê-lo como técnico que sempre me estimulava e esforçava-me mais e passara a vê-lo como um pai amoroso que queria dividir seu coração comigo. Em consequência, minhas conversas com ele foram deixando de ser os pedidos diários de ajuda com as tarefas e tornaram-se orações sussurradas ao longo do dia. Uma corrente de pequenas orações. É assim, afinal, que se conversa com os amigos, frequente e abertamente. E assim aquelas pequenas orações foram tornando-se mais intencionais. Eu orava as frases das Escrituras, subindo e descendo as escadas, picando a cebola, buscando a correspondência. Eu me permitia fazer pequenos pedidos e grandes também, relembrando-me de que Deus se importa tanto com os momentos ordinários quanto com os significativos. Fortalece meu interior. Eu orava Efésios 3:16, nas ocasiões em que o medo e a ansiedade anuviavam meus pensamentos. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Orava Salmo 119:18. Sempre que a palavra de Deus começava a parecer um livro de escola ao invés de uma carta de amor que eu lera tantas vezes. Eu queria um novo começo no dia seguinte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu orava Salmo 51:10. Quando estava irritada com as minhas crianças e mal-humorada com a vida. Em outros dias era, Deus, por favor, muda o coração dela sobre a atitude de uma das minhas filhas, ou fortalece as partes fracas do Nate, em vez de reclamar dele para mim mesma, ou ajude a dormir, Deus, ao fechar a porta do quarto depois de colocar Eden na cama. Eu estava trocando pensamentos de ansiedade, imaginando o que um amigo pensava sobre mim, temendo o resultado do comportamento de meus filhos, preocupada com a conta atrasada, por pequeninas orações da palavra. Deus estava começando a permear as minúcias do meu dia. Eu começava aquelas conversas como poderia começar a falar com um novo amigo. Aí está um pouquinho sobre mim. Agora me conta um pouco a teu respeito. Ao passo que a minha vida de oração antes costumava girar em torno de clamar a Deus pelas grandes coisas. Antes, salvação para um adolescente, dinheiro para uma adoção, mais impacto para um ministério. Agora eu olhava para as pequenas coisas. Deus, estou cansada. Será que o Senhor poderia vir e me revigorar em minha exaustão? Ou estou me sentindo sobrecarregada pela lista de hoje. O Senhor me traria paz nesse momento? Pequenas orações falam mais sobre Deus do que sobre nós. Elas reconhecem que Ele é grande o suficiente para receber e responder um pedido pequeno. Ele começa de onde estamos e às vezes precisamos começar pequenos, de pijama talvez, como crianças. E ainda assim Deus parece responder com mais do que sabemos pedir. Por meio de minhas pequenas orações comecei a notar um crescimento sutil, uma nova fome de Deus.
Minhas oraçõezinhas estavam abrindo espaço em meu espírito para ouvir a voz de Deus e criar expectativas de uma interação agradável ao invés de um monólogo. Quando as necessidades do mundo clamassem alto demais, eu poderia ver essas novas conversas com Deus, minutos a minutos, como perda de tempo, ou poderia encará-las como conversas com um amigo capaz de fazer absolutamente e excessivamente mais do que poderia pedir ou imaginar por mim e por meu intermédio, ao experimentarmos juntos a vida. Siga o exemplo de Jesus, permanecendo ligado a Deus. Jesus conversava com Deus. Aquele que era a imagem de Deus, feito de Deus, carregando o todo de Deus, vestindo a expressão mais completa de Deus em carne, conversava com Deus e o fazia com frequência. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 5:16. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que o podiam livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5:7. É comum tratarmos a oração como uma questão de disciplina. Ainda que a disciplina seja um ponto de partida para conversar com Deus e uma ferramenta para aqueles que necessitam de estrutura, ela não era a base da comunicação de Jesus com Deus. Para Jesus, as conversas com Deus aconteciam por desejo, não por disciplina. Ele se mantinha próximo de Deus, ligado a Deus. Eles já eram um, Deus e Jesus, unidos no Espírito, e mesmo assim Jesus amava estar com o Pai, que também o amava. Jesus nos convida a partilhar essa unidade com o Altíssimo. Ele assim orou por nós, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 20 e 21. Jesus orou para que nossa unidade com Deus fosse como a dele, não fruto do dever, mas do desejo, da amizade. Recebemos um pequeno toque de Deus, o princípio de uma ideia, um sonho que pode impactar o mundo à nossa volta, um empurrãozinho capaz de mudar circunstâncias. E corremos atrás daquele toque sem olhar para sua fonte. Cremos que a obra de Deus em nós e por nosso intermédio, visando a atender às necessidades do mundo, é a maior demonstração do Senhor em nossas vidas. Embora ela seja significativa e com frequência muito relevante, podemos fazer a obra com tamanha fúria a ponto de perder as dezenas de oportunidades de conversar com Deus em amizade ao longo do percurso, de aquietar-nos para ouvir os sussurros divinos enquanto trabalhamos. Sentimos o mesmo desconforto que a história de Maria causou nos que estavam presentes naquela noite, o desconforto se transformando em julgamento e então em desprezo, até olharmos para as partes ocultas de nossa vida e reconhecermos: sinto-me melhor quando sou produtiva e melhor ainda quando sou reconhecida pelo que fiz. Deus, no entanto, continua a atrair-nos de volta para a amizade com Ele e para novos níveis de compreensão dos motivos por trás de nossos esforços. Jesus, cuja tarefa era salvar o mundo todo, separava tempo para estar com Deus. Ele se afastava regularmente das multidões carentes, formada por corpos não curados, por peles leprosas e famílias destruídas, a fim de comunicar-se com o Pai, seu amigo. E o Pai não somente precisava do Filho, mas o amava. Jesus disse: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15:9. É por esse tipo de relacionamento, a troca de amor, que somos convidados. Esse tipo de relacionamento que nos convida para assentar-nos lado a lado, para conversar. Não apenas uma rápida injeção de afeição que nos é dada para podermos fazer o que Deus quer de nós. É um amor capaz de penetrar nosso âmago e de nos transformar ao olharmos para Deus e recebemos o que Ele oferece com as mãos estendidas.
Por meio dessa comunhão, veremos nossa família, nosso bairro e nosso mundo com novos olhos, enquanto Ele nos concede mais de si. Fale a palavra de Deus em voz alta. Eu nunca tinha visto Nate orar a palavra de Deus assim em voz alta, assim que chegamos a Uganda. Havíamos ido por impulso, um forte empurrão do Senhor, e gastado o dinheiro que ainda não tínhamos. Tudo em um esforço de adotar 2 crianças que o sistema legal do país talvez nem nos entregasse. Ficamos ali por quase 6 semanas, mas estávamos preparados para permanecer por meses, sem ter certeza de quando voltaríamos. Aqueles foram os dias mais loucos da nossa vida de casados. Nate estava inflamado por uma santa determinação e eu estava com medo. Em um relance, a coisa toda parecia não passar de uma cruzada tola para salvar crianças que ainda não nos conheciam e poderiam ter ainda mais sequelas se o processo de adoção desse errado, destruindo suas esperanças. Nosso futuro estava nas mãos de um juiz desconhecido e de um sistema bastante inflexível. Encontramos nosso advogado na recepção da pousada onde estávamos hospedados. Ele foi agradável, porém sincero. A situação não era muito favorável a nós. Ele nos advertiu a não ir, mas acabamos correspondendo às suas expectativas em relação aos americanos irracionais, mas determinados que achavam que alguns dólares e boas intenções forçariam as circunstâncias a seu favor. Mas ali estávamos. Havia forte probabilidade de voltarmos logo aos Estados Unidos, milhares de dólares mais pobres e sem as crianças que desejávamos que se tornassem nossos filhos. Então eu ficava deitada sem sono sob um mosqueteiro que parecia servir para prender os insetos do lado de dentro ao invés do lado de fora, pensando obsessivamente nas possibilidades enquanto Nate roncava ao meu lado. Contudo, ele orava pela manhã com a Bíblia na mão. Ele caminhava ao redor da pousada, falando em voz alta a palavra de Deus. Eu já ouvira Nate ensinar a palavra e o ouvira passar muitas manhãs com seu exemplar gasto da Bíblia no colo e uma xícara de café nas mãos, mas não o ouvira orar daquela maneira em voz alta, como se estivesse pregando para si mesmo. E lá ia ele, passava em frente ao cão de guarda inquieto, sobre os varais de roupa secando no fundo e por trás da guarita. Volta após volta, manhã após manhã, por quase 6 semanas. Descobrimos que o gabinete do juiz fechava mais cedo naquela temporada. Nate andava e orava a palavra de Deus. Faltavam mais 2 documentos em nosso processo. Nate rodeava a casa com a Bíblia na mão, a boca aberta, pregando a palavra para si mesmo. O veredito sobre nosso caso não havia saído no dia previsto. Lá ia ele ao redor da pousada. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Antes de irmos para Uganda, Nate e eu havíamos tratado certas partes da palavra de Deus como meros clichês e regras para viver bem. Elas haviam sido diretrizes morais até estarmos despertados para que fossem muito mais. Quando Nate começou a proclamar a palavra, nosso relacionamento com as Escrituras mudou e aprofundou-se. As palavras e passagens bíblicas não eram mais ordens ou códigos de condutas enviados por um Deus distante e intangível. Eram a verdade viva, a verdade amorosa, a verdade. E destacamos cada pedacinho dela enquanto Nate as proferia em voz alta ao redor da pousada e para dentro de seu coração. Enquanto eu observava da janela, comecei a dizer baixinho as palavras que Nate dizia, como estímulos para a minha própria conversa com Deus. E a cada dia que passava eu notava uma mudança sutil. Não estava mais simplesmente ouvindo as palavras, eu estava metabolizando. Eram alimentos vivificador, nutrição para as minhas raízes no amor de Deus. A palavra de Deus ganha outro formato quando não apenas a lemos, mas a ouvimos de nossa própria boca. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A mensagem coloca da seguinte forma: a questão é, antes de confiar, você precisa ouvir. Mas a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir.
Noite após noite, eu me deitava na cama coberta pela noite úmida da África, perdida em meus pensamentos, medos e expectativas do que poderia acontecer com base no que nosso advogado dizia. Todos os dias ouvíamos especulações desfavoráveis dos funcionários do gabinete do juiz. Líamos histórias e postagens desmotivadoras de outros que haviam estado na mesma situação. Porém, quando Nate lia a Bíblia em voz alta, nós nos baseávamos em algo completamente diferente. Em seu livro Orando os Salmos, Dietrich Bonhoeffer escreveu: a riqueza da palavra de Deus deveria determinar nossa oração, não a pobreza de nosso coração. Nate e eu aprendemos a verdade profunda de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. É poderosa o suficiente para mudar um coração, para alterar uma situação, para modelar pensamentos e percepções. Há somente uma verdade, uma fonte de informação que nos permite realmente ver além das limitações e às vezes das mentiras de nossas circunstâncias, e podemos substituir essas limitações e mentiras pela verdade proferida em voz alta. 1 minuto de cada vez. Há dias em que caminho ao redor de nossa casa bem cedinho e recito os salmos para o meu próprio coração, da mesma maneira como Nate fazia tantos anos atrás. Do lado de dentro, adormecidos, estão os 2 pequeninos que trouxemos para casa daquela viagem repleta de oração. Eleva esses corações feridos com palavras de verdade, vez após vez. Em família também cantamos a palavra de Deus às vezes, embora nem todos sejam bons cantores. Há algo importante em colocar melodia num trecho das Escrituras que faz com que aquela palavra penetre mais fundos. Quase todas as canções pop que faziam sucesso em minha adolescência ficaram gravadas em minha memória. Estou fazendo compras e me pego cantando com um som ambiente musical nas quais não pensava por 2 décadas. A música é capaz de esgueirar-se por nossos pensamentos racionais e penetrar no nosso sistema operacional. É por isso que cantamos a palavra de Deus, mesmo desafinadamente. Quero não apenas me lembrar dessa verdade daqui a 20 anos, mas também desejo que se torne parte de mim. Quero que modem meus pensamentos. Você também pode fazer isso. Escolha uma frase da palavra de Deus, diga-a em voz alta no chuveiro ou quando tira o carro da garagem para ir trabalhar. Aquiete o barulho do trânsito ao seu redor com o som de sua voz proferindo a palavra do Senhor ou algo fácil de lembrar. E observe o que acontece com o seu coração conforme a verdade divina começa a falar mais alto do que o restante dos ruídos do dia a dia. Deixados a nós mesmos. Escreveu o pastor Eugene Peterson. Oramos a algum Deus que afirma o que queremos ouvir ou a alguma parte de Deus que somos capazes de compreender. Mas é essencial que falemos com Deus que fala conosco. O crescimento em Deus, buscá-lo e enraizar-nos nele, não é algo passivo. Temos a verdade de Deus e podemos usá-la, podemos colocá-la em nossos lábios e dizê-la, cantá-la e declará-la, porque é a verdade. Adore a Deus. Quando nos ajeitamos meio de lado na grande poltrona de couro, aquela que já está rachada e desbotada, quando a adquirimos, nós 2 conseguíamos caber. O corpinho de Caleb, usando o pijama do ano anterior, espreme-se contra o meu quando nos sentamos ao redor do fogo, antes que as crianças vão para a cama. E fico pensando, o que será que poderia sair da boca daquele menininho? Ele ainda é um mistério para mim. Estava aprendendo a andar quando o adotamos, e por isso não se lembra de sua vida antes de se tornar um Hargert. Ele sorri e mexe no colarinho com o Nate, e passa horas pendurando brinquedos do guarda-roupa do andar de cima com barbantes. Ele é engraçado e barulhento, a essência de um garoto. Há dias em que seus olhos se enchem de nuvens. Elas ameaçam sua leveza de garotinho. Ele tem uma história que um dia servirá de alimento para suas conversas com Deus. Mas no momento, ele ainda não está pronto e nem sequer é capaz de conversar. Acho que o meu filho também é um mistério para si próprio. Aquelas nuvens de perda e de dor parecem alguns dias e ele é incapaz de expressar por palavras os sentimentos intensos que elas trazem à tona.
Então, ele reclama, algo dói. É aquela dor surda outra vez. Porém, como uma criancinha lida com o tipo de perda que enfrentou antes sequer de saber andar. Cada um de meus filhos processa seu sofrimento de maneira diferente. Um sobe no meu colo quase toda semana e diz: estou tendo um dia tão difícil. Ela faz a conexão com seu passado, uma época em que nem sequer fazia parte de sua vida. Sua dor é tangível para ela. Outra chora em segredo enquanto passo meses me preparando para entrar na pequena parte de seu coração que ela me permitir explorar quando estiver pronta para conversar. Mas Caleb sobe as árvores, procura falcões e traz ratos de estimação para casa. Um dia descobrirá que a bravura faz parte de um coração desnudo. Até lá, espero com ele e adoramos juntos. Pegamos uma frase da palavra de Deus que fale a respeito de quem é o Senhor e a repetimos a Ele e a nossa própria alma. Certa noite, com Caleb sentado ao meu lado, na velha poltrona, estávamos adorando a Deus com base em Lucas 2, a parte em que as hostes celestiais dos anjos anunciaram seu nascimento aos pastores. Deus, você não reservou seus segredos para os ricos ou para os reis, disse Caleb. Você os contou às pessoas com quem ninguém se importava. Ele ainda não cresceu o suficiente para verbalizar seu sofrimento, para perguntar a Deus o motivo de sua história ter acontecido como aconteceu, mas é capaz de enxergar na história bíblica de outros que viveram uma experiência aparentemente significativa, mas foram notados por Deus. Pela adoração, Caleb está experimentando uma linguagem que descreve o amor e os olhos de Deus em relação aos que passam despercebidos. Suas palavras de adoração estão guiando seu coração, construindo uma maneira para que ele processe aquilo que sentirá e experimentará no futuro. Tal é o poder insano e transformador da adoração. Usamos nossas palavras para adorar a Deus e nesse processo nós descobrimos que estamos sendo curados de falsas percepções a seu respeito. Caleb e eu estamos ensinando a nossa alma a olhar para Deus maravilhada e a lhe dar o louvor que Ele merece e ama mesmo quando não sentimos nada. Esta talvez seja uma das partes mais críticas da adoração, mesmo quando não sentimos nada. Na adoração, escolhemos um trecho da palavra, vemos que ele diz sobre Deus e o repetimos para o Senhor e para a nossa própria alma. Moldamos a nossa palavra para a adoração em meio ao que quer que estejamos sentindo. Nossas emoções revelam bastante sobre como enxergamos Deus, mas se estiverem desgovernadas, essas emoções poderão tornar-se uma barreira à adoração. Quando escolhemos praticar a adoração sem embargo do que sentimos, nossas palavras nos elevam e nos fazem superar as barreiras em direção a uma conexão mais profunda com Deus. É por isso que começamos a adorar onde quer que estejamos, sem clichês ou idioma de crente, para suavizar a realidade. Partimos das circunstâncias da vida, mal-humorados, sobrecarregados, cansados ou com raiva. Adoração significa, sim, meu coração não está disposto a adorar, mas não tem problema. Vou começar assim mesmo. A adoração é uma forma de relembrar a nossa alma de quem Deus é, conforme a sua palavra. Tiramos os olhos do que não somos e das circunstâncias imperfeitas e formamos palavras ao redor da beleza e da verdade do Senhor. A adoração irriga nossa amizade com Deus. Ele ama quando o louvamos com os lábios e treinamos o coração para contemplá-lo, ao invés de olhar para o que não somos quando adoramos. Reconheça a verdade sobre você mesmo à luz de quem Deus é. Uma correção gentil e corriqueira havia colocado minha pré-adolescente em uma espiral descendente de vergonha, em direção a uma parte escura de seu coração que questionava seu valor aos olhos de Deus. E não foi a primeira vez. Ex-órfãos demonstram aquilo que os outros são bons em esconder. Ela é jovem demais para ter
aprendido a ocultar a vergonha. E Neite e eu não queremos que ela aprenda. Queremos que a vergonha apareça e saia, exposta perante Deus e pronta a ser gentilmente tratada pelas mãos divinas. Então, naquela noite em que ela estava outra vez cheia de vergonha, permiti que ela não fosse dormir com as outras crianças. Pegamos nosso caderno, canetinha colorida e as escrituras. A porta de entrada dela é a arte. Abri a Bíblia nos Salmos em um versículo que me sustenta e equilibra quando estou sensível e envergonhado. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Salmos 18:19. Ela começou a escrevê-lo, letra por letra, e eu orava, percebendo enquanto isso como parecia impossível que uma garotinha de 11 anos com aquela história fosse capaz de entender o prazer de Deus. Todos nós preferimos ser trabalhadores e realizadores ao invés de ser simplesmente pessoas que amam a Deus. Trabalhar parecia mais simples e fácil, algo a nosso alcance, para a antiga órfã e eu. À medida em que ela desenhava cuidadosamente as letras com sua caneta, percebi que sua mente divagava e comecei a dizer em voz alta todas as coisas que eu amava nela, coisas que tenho certeza de que Deus também ama. Você sabia que Ele ama quando você dança na cozinha pensando que ninguém está vendo? Ele amou a pintura das montanhas que você fez para o papai. Ele ama quando você canta no chuveiro. Ela continuava desenhando, mas agora estava prestando atenção. Passei para o verbo gostar, mais parecido com deleitar-se, mas mais difícil de ser entendido por um coração voltado a realizações. Ele gosta quando você joga basquete usando galochas. E naquele dia em que você tentou andar de bicicleta na neve e realmente se alegrou. Ela sorriu, quem sabe começando a gostar daquelas partes de si própria, já que Deus gostava delas. Ele gosta quando você lê na cama debaixo das cobertas tarde da noite. Ele gosta das suas gavetas bem arrumadas. Ele a criou com este gosto pela ordem. Mamãe, ela disse olhando para mim, será que sou a única pessoa no mundo que acha difícil acreditar que Deus gosta de mim? Não, respondi. Ela tocara no anseio mais profundo do coração humano. O coração capaz de pregar o amor de Deus em 1 minuto e torturar-se a respeito de um erro insignificante no minuto seguinte. Todos lutamos para crer que Deus se deleita em nós. Seria esta uma das maiores barreiras à nossa comunhão com Deus. Mas ao contrário, mal nos tolera? Não leio a passagem de Salmo 18:19 e passo a crer na hora que Deus se alegra em mim. Mas quando declaro esse versículo a Ele, como minha garotinha e eu fizemos naquela noite enquanto ela desenhava e eu orava, algo dentro de mim é transformado e se move um pouco mais para perto de crer. Grande parte da distância entre nós e Deus poderia ser diminuída se deixássemos Sua palavra nos informar quem Ele é e quem somos nele. Quando enxergamos Deus mais claramente, nós nos vemos mais claramente. Minha menininha está aprendendo a deleitar-se naquilo que Deus ama e percebendo um pouquinho mais a cada dia que ela é o objeto de seu prazer. Resmungaram em tom de crítica, pois esse unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Mateus 26:9. Criticaram Maria não apenas por aquilo que ela fizera, mas pelo que não fizera, e trataram tal omissão como uma falha moral. Esse deve ter sido o comentário mais doloroso que ela tinha ouvido, especialmente vindo de pessoas que ela provavelmente amava e nas quais confiava. Palavras que a deixariam vulnerável e ferida ao extremo se ela tivesse se importado mais com o que as pessoas pensam do que com aquilo que Jesus pensava. Embora aquele derramamento viesse das profundezas de seu ser, certamente teria sido mais fácil oferecê-lo sem que ninguém ficasse sabendo. Expor-se aos olhos das pessoas em um momento tão particular foi um sacrifício por si só. Talvez os comentários deles refletissem os medos dela,
Será que eu deveria ter feito algo mais importante com este unguento? Talvez ela tenha duvidado de si própria em um relance de insegurança, mas ela já o fizera. Ela derramara as economias de sua vida sobre os pés e o chão. Não havia como voltar atrás. Ela pôde ter visto caras fechadas momentos antes de derramar o unguento, mas não importava mais. Ela acabou de experimentar o que era bom outra vez. Desperdiçar o melhor de si por amor. E ele a recebeu como amiga. Ela seria uma das pessoas a falar a respeito de Jesus aos outros. Ela que serviu, que se doou, mas naquela noite seu serviço começou como desperdício somente a Deus. E gosto de pensar que ao derramar-se aos seus pés, ela mudou o mundo.